Vamos chegar, povo. Fazia muito tempo que eu não gravava nenhum vídeo e já tinha várias solicitações, já tinha comentado com vocês de alguma forma sobre vários temas. No último mês, em função até do desemprego, do índice de desemprego que acabou sendo divulgado, né, com um índice de desemprego muito acima do que se esperava para o mês de janeiro, um índice de desemprego também alto, né, com uma previsão aí para fevereiro que está sendo fechado. Os meus alunos que estão entrando aí, meus amigos, meus alunos, pessoas que me acompanham aí nos meus canais, me solicitaram por WhatsApp, por direct, por Messenger, dicas de como melhorar a sua performance numa entrevista de emprego. Então eu selecionei um tema, ele é muito eficiente e é um tema que eu adoro, vou falar já para vocês. E eu acho que vai contribuir bastante. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho aí feito uma mudança na minha carreira. Não estou lecionando nesse momento, mas eu estou com um trabalho focado aí em coaching, desenvolvimento de carreira, aproveitando esses 12 anos de sala de aula, de desenvolvimento humano e também trabalhando com hipnoterapia. Então é muito tempo no mercado, tem muita coisa para trocar, para passar e eu resolvi focar um pouco, né, a minha carreira nisso. E tenho recebido aí uns retornos super positivos. Então me acompanha, chama outras pessoas que tenham interesse em melhorar sua performance em reuniões, melhorar sua performance em entrevistas de emprego, que já eu vou falar sobre esses pontos que são super importantes, tá? Antes de falar sobre esses pontos, né, efetivamente, é preciso entender que assunto é esse. O assunto que eu escolhi para tratar junto com vocês hoje, que são vídeos breves e úteis, né? Porque a gente não tem muito tempo para ficar assistindo, às vezes a conexão de onde a gente está também não é muito legal, é sobre rapport, sobre espelhamento. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada pelo tema de programação neurolinguística, que normalmente a gente chama aí de PNL, sobre hipnose, sobre coach, e eu resolvi trazer um pouquinho desse conhecimento com dicas que são muito eficiente. Então me acompanha e chama aí as pessoas para que esse canal e essas informações elas acabem sendo divulgadas, democratizadas com pessoas, né, que estejam realmente precisando dessas informações. Tô vendo aí o pessoal me acenando, super beijo, né? Tem várias pessoas mandando aí recadinhos para mim. Não consigo ver todos. Aí o professor Ari, querido, ó, que saudade, que bom te ver por aqui. Um super beijo pro Adilson também, outro professor muito querido, que inclusive a gente falou hoje pelo Instagram, em função de uma postagem. Mas vamos lá, senão o vídeo acaba ficando longo e vocês vão embora. Vai chamando aí todo mundo para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa o que é esse tal do rapport, que ele também é conhecido como espelhamento. Nós temos uma seleção natural por proteção do nosso próprio cérebro de nos aproximarmos e nos sentirmos mais confortáveis com situações que não nos causam medo, não nos causam situações de perigo, por exemplo. Então, toda vez que a gente se sente confortável com alguma coisa, a tendência é que a gente se simpatize. Isso pode ser com o ambiente, pode ser com uma pessoa, né? Pode ser numa entrevista de emprego, pode ser também numa reunião de negócios. Então, existem várias formas da gente utilizar, tá? Em conflitos também de relacionamento diário com família, com amigos, com colegas de trabalho, enfim, grupos de TCC e de projetos que vocês têm aí ao longo do seu dia a dia. Então, uma coisa que é importante é vocês entenderem que já é natural, a gente já tem esse tipo de informação e necessidade natural do ser humano. Por exemplo, vocês já foram em alguma festa ou em algum lugar,
Pode ser até num dia, num dos primeiros dias de emprego ou sala de aula, e aí vocês pegam e acabam se vendo, simpatizando mais com algumas pessoas do que com outras. Aí sempre vem aquela história, né? Nossa, meu santo não bateu com o daquela pessoa. Ah, eu te adorei logo de cara, gosto de você de graça, né? O que aconteceu? Aí tem pessoas que vão colocar, né, a responsabilidade nisso em coisas mais assim místicas. Ah, eu te conheço de outras vidas. Na realidade, são funcionamentos da nossa mente que tentam aí nos colocar muito próximo de situações em que são confortáveis pra gente. Então, todas as vezes que a gente está numa situação como essa, a gente baixa o senso crítico e aí acaba trabalhando de uma maneira com essa pessoa, em termos de relacionamento, muito mais eficaz. Tá? Tem uma outra questão também que é super importante, é que isso cria uma identificação e isso cria também uma aceitação. Por isso que a gente tem essa sensação de empatia natural, sobrenatural com as pessoas. Mas não levem para esse lado, porque não tem nada a ver com religião, tem a ver com a programação do nosso cérebro, tá? Eu tô vendo que tá aumentando o número de pessoas, várias pessoas aí me mandando um oizinho, né? Dizendo que o assunto é interessante. Sabe que eu adoro vocês, tô torcendo para quem tem muito mais pessoas, então convidem aí os amigos que estejam precisando melhorar, às vezes, número de vendas, relacionamento, resultados, né, em reuniões, performance, às vezes, acadêmicas, enfim. E, principalmente, que é o foco que eu vou dar hoje no nosso vídeo, é entrevistas de emprego. Tá? Então vamos caminhar. Para que serve esse tal de rapport, que é essa empatia natural e que isso daí acontece no nosso dia a dia? Só que tem um segredinho. O segredinho é que, independente de acontecer de forma natural, com o nosso cérebro inconsciente, que é responsável pela nossa sobrevivência, né? Que defende a gente, nós temos como reproduzir este efeito. Isso é maravilhoso. Vocês acham que essas pessoas que estão aí no topo das suas carreiras, pessoas que estão com alta performance, simplesmente é um dom natural? Não. Além de ser um dom natural para algumas habilidades que a gente já nasce com elas, tem um outro detalhe. Essas pessoas têm um acompanhamento em que fazem um desenvolvimento da mente, tá? Então a gente pega aí grandes atletas, pega grandes atores, atrizes, pessoas de alta performance no mercado corporativo, né? Nós temos aí Bill Gates, nós temos aí, acho que vocês podem se lembrar de um depoimento daquela atriz super bonita que fez o papel, eu sou péssima para lembrar de nomes, tá? Mas fez aquele papel da Geisa, que ela era policial e lutadora de MMA. Uma loira, se alguém lembrar aí o nome dela, manda pra mim, por favor. Então, essa atriz, ela fez um acompanhamento com coach, justamente para ir desenvolvendo técnicas e habilidades para que ela pudesse chegar aí na sua carreira e no seu desenvolvimento, na sua performance, com um pouco mais de sucesso e mais realidade, já que ela estava ali encenando, né? Então, essas técnicas, né, que a gente consegue. Paola Oliveira, obrigada, Lu, ela mesma, linda, né? E é um grande exemplo. Fafá de Belém, Michel Teló, o Bill Gates. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de técnica, ela é utilizada pelas Forças Armadas, né, dos Estados Unidos, NASA, a Harvard usa desde 1940, então é algo que a gente está falando aqui que não é qualquer coisa, né? Tô vendo meus amigos, Renata, tô vendo aqui o pessoal, a Lu entrando, né? O pessoal que se formou aí comigo em coach, top, né? Obrigada por vocês estarem me prestigiando. Então vamos voltar aqui para o nosso tema. Nós conseguimos reproduzir essa habilidade natural, que é o rapport, o espelhamento, e isso é muito bacana, né? Existem formas de pensar que são diferentes, existem pessoas que enxergam
pontos de vista diferentes, e eu vou passar aqui para vocês como eu enxergo, né? E o que eu tenho visto e o que eu tenho lido a respeito disso. Então, se você pensa em melhorar sua performance em reuniões, você quer persuadir melhor, você quer que a sua opinião seja ouvida, se você usar técnicas de espelhamento, você vai ter um sucesso maior do que o que você já tem hoje. Se você pretende aumentar o seu número de vendas, está ali numa reunião, em algum momento, né, junto com o seu cliente ou até fornecedor, enfim, você também tem essa condição. Mas o foco que eu resolvi dar, que foi o que foi solicitado aí nas minhas redes sociais, é como usar esse tipo de ferramenta, esse tipo de habilidade em entrevistas de emprego, tá? Então, uma dica, primeira coisa é aprender a ouvir melhor, tá? Outra coisa é trabalhar a questão da flexibilidade, porque se você é uma pessoa pouco flexível, você vai ter muita dificuldade em olhar para uma outra pessoa, ouvir o que ela está dizendo, né? Prestar atenção no que essa pessoa está dizendo, seja ela quem for, um entrevistador, um fornecedor, um cliente, alguém do seu relacionamento. Oi, Marina! Beijo, linda. Você vai ter uma dificuldade de conseguir fazer essa interação, tá? Uma outra coisa importante é que essa flexibilidade, ela faz com que você consiga ouvir melhor, entender melhor, perceber o outro melhor e com isso conseguir aplicar a técnica que eu vou falar para vocês já já. E uma outra questão é aprender a se comunicar melhor, né? E como professora eu não posso deixar de puxar a orelha e dar aí dicas de que quem lê mais, quem conversa mais pessoalmente, não tanto só pelas redes sociais, desenvolve melhor essa capacidade de comunicação. E isso, gente, não tem milagre, né? Existem técnicas aí no mercado sobre memorização, leitura dinâmica, né? Não é a minha praia, mas acho que é super válido para quem tem uma necessidade um pouco maior. Agora, se comunicar com a outra pessoa pressupõe o ouvir, o entender, o não fazer um pré-julgamento e a partir daí ter um assunto para conversar, né? Como o nosso assunto ele é focado, olha a minha listinha aqui, como ele é focado em entrevista de emprego, eu quero passar aí rapidamente para vocês algumas técnicas. Então, a primeira coisa que eu sempre disse em sala de aula ao longo aí desses 12 anos de experiência é: faça a lição de casa. Não adianta você chegar na empresa e não ter nenhuma informação sobre o que aquela empresa faz, quanto tempo essa empresa está no mercado, quais são os principais clientes que essa empresa tem, que ela lida no dia a dia, o que essa empresa preza, né? Quais são os valores que essa empresa tem lá descrito no seu site. Não que todas as empresas sigam isso à risca, mas são discursos comuns que em momentos de apresentar uma vaga e apresentar a empresa a você, elas serão usadas. Missão da empresa, a visão da empresa e você fazer ali uma anotação, né? Colocando alguns dados sobre essa empresa, né? Marina, vou abrir esse canal, tá, meu amor? Já está aí no forno. Só para te dar esse feedback. Depois eu preciso pegar umas dicas com você que é rainha aí da rede social. Então você tem ali condições de, com a pesquisa que você vai fazer num site, num Google, você tem condições de ter mais informações sobre essa empresa. A partir desse momento, você começa a ajustar o seu discurso à vaga, à empresa. Um segundo ponto que é importante é que ao chegar, tá, numa entrevista, você observe da hora que você pegar um táxi ou você parar na porta dessa empresa, você esteja com todos os seus sentidos, todos, super aguçados. Por quê? Dependendo do tipo de cargo e de quem vai te entrevistar, eles já avisam até na recepção do prédio, não precisa nem ser da empresa ainda, que vai chegar alguns candidatos e que depois eles vão dar um feedback desses candidatos por nome,
Tá? Então, às vezes a gente está entregando lá o RG para aquela pessoa que vai falar para você, olha para a câmera, você já veio nesse prédio? Não, deixa eu cadastrar, me dá um documento, e avisa, né, essas pessoas que você está subindo para entrevista, que você está entrando na empresa para entrevista. Muitas vezes você está sendo analisado desde esse momento. Tá? Supondo que isso aconteça ou não, vamos passar para o próximo passo, que é quando você tem contato ou com a recepção da empresa ou com a pessoa da área que vai te entrevistar. Olhe como as pessoas estão ali se comportando, né? Se você entra com uma postura de mais um, se você entra com uma postura de eu não sei o que eu tô fazendo aqui, se você entra com uma postura de derrotado, você vai ser engolido, né? Então, uma das coisas que é importante é que a sua postura já seja otimista, já seja de uma pessoa que chegou naquele ambiente, naquela empresa, preparado para uma entrevista, né? A gente sabe, e eu não sei se isso é bom ou não, porque eu não sou da área de RH, não sou psicóloga, não trabalho com essa área, mas a gente sabe que a maior parte das entrevistas, elas vão ter ali algumas coisas que são básicas, que a gente olha no YouTube, com dicas, olha aí em algumas dicas de headhunters, olha também às vezes em algum canal específico que vai te perguntar com certeza que habilidades que você tem, que pontos a melhorar você tem, o que você já fez, etc. E uma coisa que eu acho super importante é que você se conheça um pouco mais. Tá? Hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu ando fazendo algumas postagens. Se vocês entrarem lá no meu YouTube, Coach Kelly Lourenco, né, sem o C cedilha, né, Lourenco, vocês vão ver que eu falei sobre uma ferramenta chamada DISC, que é usada aí pelo Exército, pela NASA, né, dos Estados Unidos e pelo mundo afora, que é como eu vou me conhecer melhor, saber quais são as minhas habilidades, saber quais são os problemas que eu tenho para resolver, como eu vou me comunicar com essas pessoas, como eu tomo decisões. Então, pensa num manual de 70 páginas, né, só sobre você. E aí você vai ter um autoconhecimento muito maior. Mas eu não vou falar sobre isso agora, a gente deixa isso para um outro momento, tá? Ou depois vocês me chamam na rede social para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Voltando aqui, né, para as dicas de entrevista para quem está entrando agora. A gente já falou sobre observar o seu comportamento desde a hora que você pisa no prédio, né, até o momento em que você vai começar a interagir, ou com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, né? Você precisa aí começar a entrar nesse jogo com uma postura vencedora, porque todos os seus sentidos, quando você tem uma postura de que está seguro, eles vão refletir até na sua tonalidade de voz. Quem estuda, que boa parte das pessoas que estão nas minhas redes sociais são professores e são alunos ou ex-alunos, sabe que no momento de uma apresentação de qualquer trabalho na sala de aula, quem está muito nervoso, a voz fica trêmula. Qualquer papel na mão fica trêmulo, né? Então, o que é importante, se o seu corpo estiver preparado fisicamente, porque você mandou mensagem para ele de que você está preparado, que você está seguro, você vai conseguir ter uma postura muito mais efetiva e mais convincente, tá? Nem sempre é escolhido aquela pessoa que tem melhor perfil acadêmico, melhores cursos, mais experiência no mercado. Normalmente é escolhido aquela pessoa que as habilidades que são mostradas dentro de um processo de entrevista de emprego estejam alinhadas com aquela área ou com aquele cargo. Então não se enganem, porque muitas vezes vocês podem estar concorrendo com pessoas que já moraram fora, já estudaram fora, tem pós-graduação e você não tem inglês fluente e você não tem. Então tem uma série de questões que às vezes podem te travar e que para aqueles entrevistadores não vai significar nenhuma, tá? Então assim, presta atenção na sua postura, que essa foi a segunda dica. Terceira dica, que aí vem o rapport e aí vem o espelhamento. A primeira coisa que você tem que avaliar é
Quem é a pessoa que está me entrevistando? Vamos supor que tenha mais de uma pessoa na sala, tá? Tenta identificar quem é a pessoa que está conduzindo o processo, quem está com mais liberdade para falar, quem tem ali um poder, às vezes, de decisão. Na apresentação dessas pessoas, dá uma olhadinha se essas pessoas, elas têm ali um crachá ou elas se apresentam. Eu sou a gestora do RH, eu sou o gestor da área, e tenta identificar quem é a pessoa que vai bater o martelo para você ir para uma nova fase ou para você já ficar com o cargo. Identificando isso, sabe o que vai acontecer? Você vai espelhar esta pessoa. Kelly, o que é isso? Copiar, mas de um jeito sutil, inteligente e estratégico. Algumas das dicas de espelhamento. Gestos. Se uma pessoa que está no processo de entrevista e ela é o entrevistador, né? E você tá ali sozinho ou com mais pessoas, primeira coisa, olhe quais são os gestos que essa pessoa faz com uma certa frequência e tente imitá-lo sem que ela perceba e sem que seja uma cópia. Vou dar um exemplo para vocês. Se a pessoa fala com a mão, como tá a minha aqui, tá? Estão vendo a minha mãozinha aqui? E ela coloca sempre a mão aqui à frente ou esteja com uma caneta, né, segurando uma caneta, você não precisa copiar, né, especificamente esse gesto. Mas se você colocar a mão numa posição que essa pessoa se sinta espelhado inconscientemente e você colocar não a caneta, mas só a mão, essa pessoa já vai ter de forma inconsciente uma empatia natural com você. Se você consegue também perceber outros gestos e que são super importantes e que eu já falei para vocês num outro vídeo, que é aquela questão do posicionamento das pernas. Não sei se todos que estão aqui me acompanhando assistiram, mas não deixe as suas pernas para trás da cadeira, enfiada embaixo da cadeira, como se você quisesse sair correndo dessa entrevista, né? Então, tente colocar as suas pernas uma ao lado da outra, os seus pés, que é um sinal de equilíbrio. Para trás da cadeira, para baixo, significa que você está se escondendo ou escondendo alguma coisa. E a gente sabe que às vezes ali num currículo você coloca que sabe alguma coisa e na realidade às vezes não sabe tanto assim. Então evite de deixar suas pernas ali para baixo da cadeira. Deixe elas para frente, tá certo? Faz ali um ângulo de 90 graus com o seu joelho, deixa os pés bem apoiados. Essa é uma questão importante também em relação a gestos. Outra coisa que é muito comum em relação a gestos é o cruzar das pernas. Então, se você coloca suas pernas numa posição em que você percebe que as outras pessoas estão espelhando, né, esse movimento, significa que as pessoas estão prestando atenção em você e estão em sintonia com você. E isso vai chamar a atenção de um entrevistador. Se o entrevistador, que aí é o nosso foco, tiver com a perna cruzada, aberta para o lado, olhe qual é a posição das pernas dessa pessoa e espelhe. Se a pessoa está com a perna cruzada, cruze para um lado em que ela vai identificar essa sintonia, essa empatia, sem que seja algo automático. Não é assim, a pessoa cruzou a perna, você vai lá e cruza junto. Não, dá um tempo, respira, espera para ver se a pessoa vai descruzar a perna logo em seguida e cruze as suas pernas também. Se você tiver treinado a ponto de observar que ao cruzar a perna, ao imitar um gesto, essa pessoa começa a entrar em rapport, começa a entrar em sintonia com você, você vai ver que a hora que você muda a sua posição, esta pessoa começa a te espelhar, tá? Tem um filme que ele é antigo e que, assim, filme de sessãozinha da tarde, o Karate Kid, com aquele filho do Will Smith, é isso? Se alguém puder me ajudar aí, manda pra mim. Que ele vai junto com o mestre dele num local que é tipo um... Como chama aquilo, gente? Um local onde vai se treinar, esqueci o nome, não é santuário que eles chamam de treino de Kung Fu, lá de judô. Eles estão lá num local bem bonito e mostram uma moça
fazendo os movimentos e uma cobra fazendo junto. E o menino fala que, olha, ela tá imitando a cobra, né? E na realidade, ela não tá imitando a cobra, ele diz que a cobra tá imitando a moça. Não sei se vocês já viram esse filme, para vocês verem o quanto isso é natural, o quanto isso faz parte do nosso dia a dia, o quanto isso faz parte do nosso DNA, da nossa herança genética primitiva, tá? Então, quando a gente consegue fazer com que a outra pessoa comece a nos copiar, significa que esse espelhamento, que essa sintonia, que esse rapport, ele entrou realmente, né, em relação a uma pessoa e outra. E aí, com certeza, essa pessoa vai prestar muito mais atenção e vai criar uma simpatia muito maior com você do que com os outros entrevistados. Detalhe, você também tem que saber o que falar e você também tem que ter habilidades que condizem com o que eles estão procurando, porque não é só porque você entrou em rapport que você vai ser uma pessoa admitida para aquela vaga, mas você vai potencializar absurdamente as suas chances de entrar nessa vaga, nessa entrevista que você estiver fazendo. Outra coisa que é super importante para manter esse espelhamento, né? Obrigada aí pelo pessoal que está entrando, que está me acompanhando. Beijo, Ju. As palavras-chave, tá? Tem o pessoal aqui do Hipno Brasil Oficial, que também está entrando para prestigiar. Obrigada, eu tô sempre aí compartilhando e marcando vocês na minha publicação. Palavra-chave. Então, por exemplo, se uma entrevistadora toda hora ela acaba falando sobre uma determinada palavra, uma determinada habilidade, algo que aquela própria empresa preza. Então, um exemplo, essa empresa preza muito, este cargo preza muito por uma pessoa que tem habilidades para atingir metas, é muito bom em atingir resultados. Se ela começa a repetir muito essas palavras, na hora que você for falar, na hora que você for colocar ali as suas informações sobre quais são as suas habilidades, o que você tem ali para agregar em relação, né, àquela vaga, use as palavras que estão sendo repetidas por essa pessoa, porque também vai criar uma sintonia diferenciada entre você e o entrevistador. Tá? Uma outra questão um pouco mais difícil, mas se vocês treinarem acaba funcionando, tenta ir com a mãe, com o namorado, tenta ir com o colega de trabalho sem que eles percebam, e aí na hora da entrevista de emprego você vai estar mais preparado. É a questão da velocidade, tá? E do tom da voz. Se uma pessoa fala muito alto e você fala muito baixo, vai haver uma irritação dos dois lados. Se uma pessoa fala muito devagar e a outra muito rápido, vai haver uma irritação por ambas as partes, né? Não sei vocês, mas às vezes eu tô conversando com algumas pessoas e eu falo mais rápido do que algumas, e isso daí acaba às vezes irritando a pessoa, e também fico irritada quando a pessoa fala também muito devagar. Só que quando a gente aprende essa técnica de rapport, o que acontece? A gente tem uma flexibilidade, lembra que eu falei lá nas dicas, maior, e aí você acaba baixando um pouco a sua guarda, o seu senso crítico, e se ajusta a essa questão. Então, se eu falar muito rápido e vocês não estiverem entendendo, entende? Mais ou menos isso. Você vai ter ali uma dificuldade de entrar em sintonia com essa pessoa. Agora, quando você consegue fazer esse ajuste de tonalidade de voz, né, e a velocidade da voz, é muito mais eficiente e você vai ser ouvido com muito mais atenção por esse entrevistador do que as pessoas que não têm essa habilidade. Então, gente, essas técnicas de forma rápida que eu passei para vocês, não tão rápida assim, né, para ser uma live ao vivo, ela acaba trabalhando muito o que a gente tem visto no dia a dia de dificuldades. A maior parte das pessoas não tem uma cartinha na manga,
tá? Eu tô vendo aí o pessoal me mandando que é o espelhamento sim, né? Que eu acabei colocando vários nomes porque várias pessoas tratam de formas diferentes, ou rapport, ou espelhamento, ou empatia. Cada um acaba chamando aí de uma forma diferente, mas tem a ver com a questão do IE, né? O espelhamento, o rapport, e que ajuda demais, né? Eu tô respondendo aí alguns recadinhos de quem tá me acompanhando. Então, pensem que uma pessoa bem treinada nisso, ela tem a capacidade de ajustar a respiração dela com outra pessoa. Vocês não têm ideia do quanto é fantástico você conseguir fazer com que outra pessoa respire no mesmo ritmo que o seu. Para isso daí, eu tô trabalhando e desenvolvendo técnicas e consultoria para que essas pessoas que têm o interesse de ter essa cartinha na manga que eu falei, possa conversar comigo e eu conseguir auxiliar com um treinamento específico, particular, né? Porque como cada um é de uma maneira, não tem como fazer isso de uma maneira mais coletiva, tá? Mas a gente pode conversar para que seja desenvolvido um plano de trabalho, um plano de ação específico para a sua necessidade. Continua aí acompanhando os meus canais. Eu já recebi uma demanda aí de outros vídeos, de outros assuntos. Vou preparar isso para vocês. Eu vou postar esse vídeo lá no YouTube, né? Que é Kelly Lourenço, aqui no Instagram, que é Coach Kelly Lourenço, e lá também no Facebook, né, que também tem a minha página Coach Kelly Lourenço. É tudo Kelly Lourenço, tá? E vou conseguir compartilhar muito mais coisas, né, com você. Ju, obrigada aí pelo show, pelo sucesso. Obrigada aí ao pessoal também do Hipno Brasil que tá mandando aí recadinho para mim, o Amauri, né? Obrigada por estar me acompanhando e acompanhe mesmo o canal. E vou pedir mais um favor para vocês. Coloca esse vídeo, compartilhe, marque seus amigos, porque tem muita gente precisando de ajuda. Olha o número de pessoas que estão desempregadas, né? E em relação a isso, vocês vão conseguir não só me ajudar com o crescimento do meu canal e eu conseguir trabalhar de uma maneira melhor, mais efetiva, com sucesso, como também ajudar essas pessoas que estão precisando aí de dicas, tá bom? Como essas. Um super beijo. Adorei estar aqui com vocês esses minutos. Obrigada a vocês que me acompanharam, que entraram, que puderam ficar pelo menos um pouquinho comigo. Adorei as mensagens, coraçõezinhos, né? Os beijos que vocês mandaram, desejando sucesso, dizendo que eu sou competente, todas essas coisas que a gente adora ouvir de todo mundo. Então, olha lá. Não esquece de compartilhar, não esquece de marcar as pessoas para que vocês consigam me ajudar e eu também consiga voltar e fazer outros vídeos como este para ajudar não só vocês, mas como as pessoas que vocês gostam e querem que essas pessoas também tenham um sucesso. Super beijo para vocês, uma ótima noite e um ótimo final de semana. Adorei falar com vocês. Tchau!